Graça e paz, meus irmãos. Quarta-feira, dia 7, dia do nosso culto de oração, estudo da palavra. E ainda não estamos presenciais, que isso entristece muito a gente, porque estamos longe um dos outros. Mas muito próximo, através da tecnologia e através do Espírito Santo de Deus. E eu convido os irmãos para orarmos nesse instante. Vamos elevar as nossas mentes ao Deus Criador nesse momento. Te damos graça, Pai querido, pela tua misericórdia, pelo teu amor. E pela coragem que o Senhor tem dado ao teu povo em toda a face da terra para enfrentar todas as dificuldades que estão aparecendo. E principalmente, Senhor, essa pandemia. Nos dê sabedoria e coragem, pois precisamos disso, sabedoria do teu Espírito e coragem para enfrentarmos as dificuldades, os dias maus que estamos passando. Te rogo pela tua igreja no Rio Formoso, por cada um dos teus filhos, mas também pela tua igreja que é espalhada em toda a face da terra. Te peço também pelos nossos governantes que dê a eles a sabedoria de governar a nação com justiça e paz, com sabedoria. E nesse momento em que tem uma decisão a respeito, com relação aos cultos, que pode ou não pode, que se as igrejas podem abrir ou não podem abrir, Senhor, dá direção do teu Espírito Santo àqueles ministros, pois o Senhor nos deu liberdade, até mesmo para escolhê-lo ou não. Por isso, Pai, em nome de Jesus eu te clamo. Amém. Meus queridos irmãos, o nosso texto aqui é 2 Crônicas. Eu quero ler o versículo 13 do capítulo 7 e o 14. E eu quero que os irmãos compreendam bem esse texto. A palavra diz assim: quando eu fechar o céu e não deixar que chova, ou ordenar aos gafanhotos que destruam as colheitas, ou mandar uma peste atacar o povo, então, se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo. Escutarei com atenção as orações que foram feitas neste templo. E aqui os irmãos sabem que era Salomão, uma conversa de Deus com Salomão a respeito ali do templo. Mas eu quero me prender no versículo 13 e 14, porque o Senhor aqui no versículo 13, ele expõe a sua autoridade. Por ele começa dizendo: quando eu fechar o céu e não deixar que chova, e ordenar aos gafanhotos que destrua a plantação, as colheitas, ou mandar uma peste atacar o povo. Quer dizer, aqui é a autoridade do Ser Supremo, nosso Deus. Mas aqui, no versículo 14, ele faz uma distinção, e muitos verbos que ele coloca aqui para nós pensarmos, que são verbos de ações, e o que nós temos que fazer, a compensação. Deus mostra, mas nós temos que fazer algo. Então ele diz:
Se o meu povo, aí ele veja um pronome possessivo, o povo dele, né? Que pertence somente a ele. Quem é esse povo? Somos nós. Somos nós aqueles que cremos no Senhor Jesus Cristo. Esse é o povo dele. E esse povo pertence a ele, pois a palavra nos diz que o Senhor Jesus nos faz filhos de Deus. Então, pertencemos somente a ele. Somos propriedade dele. Agora ele vem e diz: se arrepender. Arrepender? Arrepender de quê? Você pode até perguntar: arrepender de quê? Se arrepender de estar distante de Deus. Se arrepender dos seus pecados, porque todos os pecados que nós cometemos é contra Deus. Mudar de vida. Se a minha caminhada era para a esquerda, agora eu vou para a direita. Porque eu quero estar junto a Deus. Eu não quero estar distante de Deus. Então, é esse arrepender, mudar o meu pensamento, a minha maneira de ver as coisas, a minha maneira de ser. O outro, abandonar. Não basta eu perceber que eu estou errado, que eu estou pecando. Eu tenho que abandonar. Ah, mas todos nós somos pecadores. Somos. Sim, a palavra diz isso. E se dissermos ao contrário, somos mentirosos, somos pecadores. Mas nós precisamos entender, compreender que nós precisamos abandonar o pecado. Ele não pode fazer parte da nossa vida. Nós temos que deixá-lo de lado. E é assim que a palavra nos diz: abandonar os seus pecados. E aí vem um verbozinho muito pequeno: orar. Orar. Essa oração é dirigida a quem? Ela não pode ser dirigida a uma imagem. Ela não pode ser dirigida a um discípulo de Jesus, a um apóstolo de Jesus. Não. A um dos patriarcas no Velho Testamento. Não. Essa oração é dirigida a Deus Pai, ao Criador do universo. E por isso ele diz: orar a mim. A mim. E aí a compensação que nós recebemos é que ele ouvirá. E ele diz: ouvirei do céu. E quando nós nos curvamos em oração diante dele, buscando a ele, ele diz que ouve e perdoa os nossos pecados. Ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados. O verbo seguinte, no contexto aqui, farei. O verbo fazer. E ele tem esse poder de fazer, de mudar, de fazer a transformação no nosso coração. Mudar o coração de pedra para um coração de carne. Mudar o nosso entendimento, a nossa compreensão de criatura de Deus para filhos de Deus. De velho homem para um novo homem, uma nova vida dirigida pelo Espírito Santo. Mas para isso, irmãos, quando nós pensamos que Paulo fala nesse despir do homem velho, nós lembramos aqui que a roupa velha, ela fica.
Nós não carregamos mais ela é deixada. Por isso que o texto aqui nos diz abandonar. Abandonar as coisas erradas que fazemos e não fazer mais, né? Ele nos ouvirá e nos perdoará. Mas precisamos fazer algo. Ele requer de nós. Ele faz a sua proposta, mas requer de nós o cumprimento, a contrapartida. E a nossa contrapartida ao nosso Deus e Pai é justamente isso. É nos arrepender dos nossos erros. É abandoná-los, deixá-los. Nós não precisamos carregar, conduzir, ter um amor por aqueles nossos erros, pela nossa maneira de viver. Não. Vamos mudar. Vamos mudar uma vida nova. Orar. Isso é o quê? É termos momento de oração, de conversa particular com o nosso Deus. Não importa o local, a maneira que você está e tudo, não importa. Mas importa que você esteja com a sua mente conectada ao Pai. Isso importa. Se humilhando diante dele. E ele nos dá, em contrapartida, o perdão. E depois ele diz que fará crescer, progredir de novo. E nós precisamos desse crescimento. Nós precisamos do crescimento espiritual, termos mais conhecimento dele, estar mais próximo dele. E meus queridos irmãos, e isso, o crescimento, é através do conhecer da palavra, estudando, meditando, saboreando as palavras. E aí nós temos maior conhecimento e ele nos faz crescer mais e mais nas nossas vidas. E o versículo 14 ele diz: escutarei com atenção as orações. Escutará com atenção. Veja a dedicação que ele tem para conosco. Nós só escutamos com dedicação alguém que seja importante para nós. Alguém que nós não conhecemos, que nós não temos relacionamento, nós não damos muita atenção naquilo que ele diz. Mas a palavra diz aqui que Deus nos ouve com atenção. Isso é maravilhoso. Significa que nós somos importantes para Deus. E o que é que nós temos que lembrar? Porque Deus amou o mundo. E aqui esse mundo não é terra, não é chão. Amou pessoas. Amou o ser humano. Amor você, amor a mim. Eu, você, somos amados de Deus. E ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna que ele projetou para a humanidade, junto a ele, lá no Jardim do Éden. E que Adão, de alguma forma,
jogou fora. Mas é aquela vida eterna em Cristo Jesus que Ele nos oferece outra vez. E que o Senhor Deus nos abençoe, nos guarde e nos dê a direção do seu Espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém.